Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar para mostrar nesta semana que o Brasil foi destaque no 11º Space Day, um evento realizado pela China para exaltar os feitos do país no espaço. Nós também vamos apresentar para vocês a Nana, um projeto de divulgação científica realizado por duas cientistas brasileiras para incentivar meninas, principalmente negras, a ingressar na carreira científica. O programa Brasil Consciência é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes, a gente mostra para vocês que a Avibraz, a empresa bélica estratégica brasileira, retomou oficialmente suas atividades. Conforme informações divulgadas pela assessoria de imprensa, os trabalhos serão retomados a partir do próximo dia 4 de maio, segunda-feira. A retomada acontece após quase 4 anos de paralisação. No total, foram 1.280 dias de greve, a segunda mais longeva da história do movimento sindical brasileiro. Conforme nós havíamos divulgado em entrevista anterior com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Heller Gonçalves, a retomada vai acontecer de maneira gradual. A princípio, serão apenas 271 trabalhadores na próxima segunda-feira. A partir de junho, mais 240, o que totaliza uma operação mínima da empresa para este ano de 450 trabalhadores. E todos esses 1.400 trabalhadores, desde 2022, que têm dinheiro a receber, vão receber de forma parcelada, que vai de 12 até 48 vezes, isso de acordo com a faixa salarial. Por exemplo, para quem ganha até R$ 5.500, que são os trabalhadores da produção, salários mais baixos, vai ser pago em 12 vezes. Aí, para quem ganha acima de R$ 12.500, é em 48 e dependendo ali da faixa, em 22, em 30, 36, então vai ser pago de forma parcelada como indenização social. A retomada foi possível após o estabelecimento de um acordo para o pagamento das dívidas trabalhistas com os funcionários em greve, realizado no último dia 24 de março. A expectativa agora é de que a empresa receba investimentos por meio de encomendas governamentais. Além de equipamentos bélicos para o Exército, como o sistema de lançadores Astros 2000, a Avibraz também é responsável por fazer os motores S-50, o coração do VLM, o veículo lançador de microsatélite, principal projeto brasileiro de acesso ao espaço. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, mas agora a gente fala sobre uma iniciativa interessantíssima no sentido de promover divulgação científica e também a inclusão de mulheres na ciência. A gente vai apresentar para vocês a Nana, um projeto de divulgação científica criado pelas pesquisadoras doutoras Maiara Gabriela Gonçalves, que é doutora em Química pela Universidade Federal do Paraná, e pela Laura Osmari Vendrame, que é doutora em Nanociências pela Universidade Franciscana. As duas desenvolveram um projeto no qual elas criaram uma personagem, uma cientista chamada Nana, que explica de maneira mais amigável, por meio de quadrinhos, a nanociência e promove aí a divulgação científica. A gente está recebendo as duas no nosso programa hoje e gostaria de começar perguntando como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto. Muito bem, tudo bem. Então, a rede, a gente tem uma rede nacional, né, de mulheres na nanociências, que é uma iniciativa de alcance nacional, que tem o aval do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é coordenado pela professora Solange Binotto Fagan. E essa rede é dedicada a promover a permanência, né, o protagonismo, a inserção e também a participação de meninas, professoras, pesquisadoras e empreendedoras também na área de nanociências e nanotecnologia, nas áreas de STEM.
Então, a gente também tenta conectar pesquisadoras para fortalecer essa atuação conjunta e nessa nossa atuação também reduzir a evasão dessas meninas em cursos da área de STEM e ampliar o interesse dessas meninas pela ciência. Então, nessa rede, nós temos pesquisadoras e estudantes de todas as regiões, nós temos do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, são mais de 100 pesquisadoras que integram o projeto agora, são mais de 21 instituições e mais de 20 escolas no Brasil todo. Então, são no total mais de 10 mil estudantes que estão sendo atendidos ou já foram atendidos. Então, dentro dessa rede, eu e a Mayara, nós nos encontramos, né, e unidas nos unimos nessa caminhada, né, pela paixão pela ciência, claro, por nós sermos pesquisadoras, e também pela educação. Então, a gente teve esse desejo de tornar o conhecimento mais acessível, mais didático e mais envolvente para estudantes, principalmente para meninas, criando uma história cuja protagonista é uma menina cientista, né? Então a gente tenta trazer uma forma de aproximar a ciência do cotidiano nas escolas e inspirar outras meninas. Dentro da Rede Nacional de Mulheres em Nanociências, a gente tem vários nós fazemos nanocircuitos, nós trazemos estudantes para as escolas, nós fazemos produtos educacionais, diversas ações. Então, eu e a Mayara, a gente se uniu para trazer essas histórias com o objetivo principal, que é alcançar principalmente aquelas meninas que, por diferentes motivos, muitas vezes não se veem pertencentes a esse espaço, seja por falta de incentivo, pela origem, ou por não se sentirem representadas. Então, a gente quer mostrar que a ciência também é lugar delas, né, Mayara? Isso. Muito bacana. Eu estou mostrando aqui na tela, nesse momento, que o projeto que está abrigado no site escalanano.com tem aí as primeiras histórias em PDF publicadas, né? E aqui, no finalzinho, a gente pode observar as pesquisadoras que inspiraram a personagem. Temos aqui a doutora Zélia Ludwig, espero estar pronunciando corretamente, que é professora de física e pesquisadora na Universidade Federal de Juiz de Fora. Temos também aqui a Luciana Carvalheira, que é pesquisadora e professora no Instituto de Engenharia Nuclear, no IEM, e no Instituto Militar de Engenharia, no IME. E também aqui a Ingrid Barcelos, que é pesquisadora lá do Sirius, o laboratório que a gente já visitou. Tem um programa, um Brasil Consciência especial sobre os Sirius, antes, inclusive, de inaugurar. E entre elas, uma coincidência, que talvez não seja uma coincidência, todas elas são pesquisadoras, mulheres e mulheres negras. Isso foi proposital, Mayara? Foi. Então, quando eu pensei na criação da Nana, eu queria que ela fosse uma cientista negra, né? Porque a gente ainda estamos com pouca representatividade na ciência, especialmente mulheres e mulheres negras, e era importante para mim que outras meninas também se vissem representadas, né? Que pudessem se enxergar nessa personagem. Essas pesquisadoras, a cada história a gente vai trazer novas pesquisadoras que inspiram cada uma dessas histórias, né? Então, a história que foi representada por essas 3 cientistas que você mencionou é justamente a Nana em O Espelho da Ciência, que a ideia era trazer uma personagem negra como o eixo central da história, e uma personagem assim que ela não tem, a gente não tem pretensão de ser perfeita, né? Ela mostra em vários momentos algumas inseguranças, coisas que fazem parte, né, do cotidiano de um cientista, mas é uma personagem que está sempre questionando, erra, aprende, ela continua, né? E sempre bom, tem um aspecto bem afetivo também nessa construção da personagem, que a minha mãe, foi escritora também,
e numa época em que não tinha muitos protagonistas negros como personagem principal de histórias infanto-juvenis, ela criou a história As Aventuras do Kabila, que é um menino negro na época da escravidão. Então, sem nenhuma pretensão assim de, de romantizar essa escravidão, mas ela trazia ali como que era uma criança naquela época, né? E eu fui criada dentro desse contexto, então é natural que me inspirasse para construir também a minha personagem, né? Mas aí eu agora uma cientista. Muito bacana, Nana, e em O Espelho da Ciência, a primeira história que a gente está vendo aqui, e temos também uma segunda história, que é a Nana em A Decoradora de Nanobloquinhos, uma aventura na nanociência e como transformar, modificar as superfícies dos nanobloquinhos. A linguagem que vocês estão usando é inteligível para que público, em que série escolar a menina poderia estar compreendendo esses conceitos que estão sendo transmitidos ali? Então, foi criado principalmente ali para o Fundamental 2 e ensino médio. No ensino médio, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, ele já tem a parte de materiais, né, de propriedades de materiais. E no Fundamental 2, também em ciências, é, eles começam a aprender essa questão de o que é um material, quais são as funções, por exemplo, de um metal, de um isolante. Então, seria mais para esse público, mas é um material que ele está disponível online, né? Então, o estudante ele pode ir diretamente, sem necessariamente ser ali algo viabilizado pela escola. Mas o público é mais esse do Fundamental 2 e ensino médio. E como é que foi o desenvolvimento aí do material? Vocês, quem escreveu os roteiros e como que vocês produziram essas ilustrações? Por favor, Laura. Então, a produção o roteiro todo foi uma coisa muito incrível, e porque a Maiara, além de ela ser cientista, ela tem essa bagagem da escrita. Então, quando ela me mostrou pela primeira vez a história, eu fiquei até um pouco emocionada, porque eu disse para ela: como você, como cientista, escreveu isso? Eu fiquei assim, como você trouxe essa história do espelho, como você. Porque eu disse para ela: parece que eu estou lendo uma história de fantasia da minha infância, da minha Se vendo na adolescência. história, né? Que interessante, né? Exatamente. E aí ela me trouxe essa bagagem que ela tem de família, da escrita, da mãe dela, que foi uma escritora. Então, a Mayara trouxe coisas assim que eu mesma, sem saber, no momento em que eu estava lendo, essa menina que ela tem também as suas inseguranças, então ela trouxe, junto com o aprendizado da ciência, também como uma menina se sente estando numa situação assim. Então, eu acho que essa escrita ela vai também além de desmistificar assim, a ciência como algo difícil, né, e levar para a parte didática, mas também traz um pouco para mostrar para as meninas que essas inseguranças, elas também, a gente estão também nessas histórias, e que elas também podem se ver ali, também podem se ver representadas, né? Então, a questão da história, da caracterização da Nana, assim como ela é, eu acho que até a Maiara pode falar mais, porque ela tem uma história de vida muito interessante, familiar, em que ela também trouxe ali para trazer um pouco de representatividade também nessas histórias. Muito bacana, Mayara. Você já tem, a gente está vendo aqui dois capítulos, né? Duas historinhas. Você já tem Uhum. história nova já escrita? Como é que está a produção aí dos próximos capítulos? O que que vocês pretendem fazer de material para continuar esse projeto?
A gente já tem história escrita, a gente tem mais uma história escrita, mas que ela precisa ainda a gente incluir o glossário, incluir uma breve entrevista que a gente faz com as cientistas que inspiram a história, né? Então, curiosidades sobre aquelas cientistas, coisas que os estudantes vão ler além do Lattes, né? Além do currículo Lattes dela. Ah, que bacana. Tem um material de apoio, então. Tem. Então, sempre tem no final das histórias, sempre tem essa parte que é o glossário, uma atividade, que essa atividade a gente pensou, uma atividade que a gente possa, que possa ser além de só o aluno ler a história e responder, né? Ler e responder ou fazer alguma atividadezinha que seja uma atividade que eles possam, de fato, refletir a partir dela e depois em sala de aula fazer um debate, por exemplo. Então é isso que falta para a próxima história. Então a gente incluir esse fechamento. E tem outras ideias, né? Já, por exemplo, a Nana em outros cenários. Então a Nana indo a um congresso, a Nana indo para outras histórias que vão sendo construídas. Muito bacana. A periodicidade deve ser. Vocês têm alguma programação? Vamos fazer uma por mês, uma por semana? Sim, a gente tem uma programação já, a gente vai tentar manter uma por mês, a gente vai continuar essas histórias, nós vamos trazer, como a Mayara falou, em diferentes ambientes, trazer, a gente vai também aprimorar o que já se tem, então a gente vai, além disso, da alimentação do site, a gente vai aprimorando, a gente vai trazendo coisas novas, a gente também vai trazendo mais divulgação, talvez em outras redes sociais, levar também, tentar divulgação em escolas, mais do que deixar ali presente para que estudantes tenham acesso, professores, outros educadores que querem se espelhar em uma forma de material didático, também mães, enfim, que pais que queiram ler para os seus filhos, que também, mais do que esse acesso, ali a gente também tá, além da alimentação do site, a gente tem mais outros planos, que é a divulgação, levar para eventos, tentar divulgar de outras formas também em outras redes. Então, nós temos agora como objetivo continuar, as histórias vão estar sempre ali, vai ser alimentado, nós também vamos aprimorar e trabalhar mais ainda com a divulgação. Aproveitando, vocês têm algum incentivo governamental ou institucional das universidades que vocês representam para fazer esse projeto? Como é que vocês estão pensando sobre isso? No momento, a gente está no início, né? Nós fazemos parte da Rede Nacional de Mulheres da Nanociência, mas nós não temos, estamos construindo isso como algo inicial. Então, a gente não tem ainda um apoio em relação à divulgação ou em relação, até porque a gente não necessita disso nesse momento. Então, mas a gente está integrado, né, na Rede Nacional de Mulheres das Nanociências, então a gente tem todo esse apoio de divulgação da rede, mas em relação a questões de financiamento, nós não necessitamos inicialmente. Então, isso até é uma coisa boa, né? Então, é algo que a gente consegue fazer sem precisar ter um custo, e a gente consegue continuar indo adiante nesse sentido. Estava conversando aqui em off antes com a Mayara sobre, né, quando eu bati o olho no material, eu falei assim, nossa, não poderia animar, fazer um desenho animado, mas, né, obviamente não pensei nessa possibilidade. O material também é para incentivar a leitura. E por falar em leitura, a Mayara já tem engatilhado, inclusive, um projeto de um livro, né, Mayara? Isso. Então é uma ideia que surgiu, né? A Laura me propôs da gente escrever um livro, e daí o livro ele vai mais para a literatura, ainda tem essa parte do ensino de nanociência, né? Mas ele é justamente para incentivar a leitura.
Então, um público ali acima de 12 anos seria o nosso público-alvo para esse novo projeto. E daí ele seria animado, né, por um ilustrador, porque o Ilustrado. projeto atual, ilustrado por um desenhista mesmo, porque o projeto da Nana ele é ilustrado pela inteligência artificial. Então, pensando, né, em uma das coisas que a gente precisaria, seria interessante se a gente tivesse, por exemplo, uma bolsista, ou alguma estudante ou da graduação ou do ensino médio que pudesse ajudar a fazer as correções ali, porque as correções de imagem, por exemplo, elas são feitas manual, né? Então, isso é algo que demanda tempo. Então, algo que a gente poderia solicitar ali de apoio, de algum financiamento, seria nesse sentido, de ter mais uma pessoa ali trabalhando com a gente. Muito bacana, tá aí para quem, de repente, algum estudante de diagramação, de artes gráficas que quiser participar do projeto, entrar em contato com as duas pesquisadoras que a gente está falando agora. Estou colocando na tela nesse momento o www.escalanano.com. Imagino que deve ter algum tipo de contato por aqui, não tinha visto antes, mas aí vocês entram em contato, o nome delas está por aqui também. Maiara, você se sente como fazendo essa referência aí à sua mãe e à sua própria história de vida por meio desse trabalho? Eu fico muito, muito feliz, sabe? É um momento, bom, eu acho que eu, de fato, estava inspirada nesse momento com a questão da minha mãe, porque eu perdi ela no ano passado, né? Então, foi um momento que as coisas foram ali encaminhando para isso mesmo. Mas o objetivo maior de tudo é a gente democratizar, sabe, o acesso a um material de qualidade, sabe? Eu fui professora da rede pública e na rede pública eu tinha muita dificuldade de encontrar materiais que atendessem às exigências que a gente tem, né, de fazer algo transdisciplinar, de fazer atividades em que coloca o aluno como protagonista. Então, todas as nossas atividades que estão no final da história, elas são pensadas nesse sentido, sabe? Não são atividades assim que o aluno vai copiar e responder a pergunta. São todas pensando ali nele, de fato, refletir a respeito disso. E isso acho que é o que mais nos brilha os olhos, assim, sabe? Fazer um material que, de fato, o professor possa sentir que não é porque cada conteúdo novo, por mais bem intencionado que o professor seja, cada conteúdo ele tem que pensar em atividades que possa trazer esse protagonismo do aluno. Então, a gente entregar, pelo menos nessa parte de materiais, química, física, mas que vai além também, porque a gente trata sobre representatividade. A gente tem uma lei no Brasil, né, a Lei 10.639, em que a história afro-brasileira, ela deve ser, e indígena também, né, ela deve ser colocada em todas as disciplinas. Como que a gente traz um pouco disso para química, para física? Como que a gente pode trabalhar isso? Então, a ideia é a gente ir construindo aos pouquinhos esse material. Muito bacana. Eu quero agradecer muito a participação das doutoras Maiara Gonçalves e a Laura Vendrame aqui no nosso programa, com esse projeto super interessante de divulgação científica e desejar sucesso para vocês, viu? Muito obrigada. A gente agradece muito pelo espaço. A gente ficou muito feliz com o convite e estamos à disposição. Agradecer também o espaço, o convite. Muito obrigada. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre as parcerias internacionais do Brasil para a produção de novos satélites. Teve Brasil na Feira Internacional, no Space Day, na China. Um instante só, não sai daí.
O 11º Dia do Espaço da China foi realizado no dia 24 de abril na cidade de Chengdu e contou com o Brasil como país convidado de honra. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma mensagem de felicitação ao evento, destacando a importância e as perspectivas da cooperação espacial entre os dois países. É com grande satisfação que transmito minhas felicitações pela realização do Dia do Espaço China 2026, nesse dia 24 de abril, em Chengdu. Ocasião que celebra os avanços notáveis da República Popular da China no campo espacial e reafirma o valor da cooperação internacional para a exploração e o uso pacífico do espaço exterior. Agradeço de forma especial o honroso convite para que o Brasil participe desta edição como país convidado. Esse gesto expressa a profundidade da parceria entre nossos países e o reconhecimento da importância do diálogo e da cooperação internacional no setor aeroespacial. Ao celebrar o China Space Day, comemoramos também o espírito de confiança, amizade e visão de longo prazo que orienta as relações sino-brasileiras. Estou certo de que continuaremos a trabalhar juntos para ampliar parcerias, promover o progresso científico e tecnológico, construir um futuro de desenvolvimento sustentável e de prosperidade. Ao longo de quase 4 décadas, a cooperação espacial entre Brasil e China tem se aprofundado continuamente. Da pesquisa e desenvolvimento conjunto de satélites de sensoriamento remoto ao avanço coordenado em tecnologias de ponta, os dois países consolidaram um mecanismo de cooperação estável e pragmático. A cooperação ela tem quase 40 anos. É uma cooperação em que nós tivemos a oportunidade de desenvolver até hoje 6 satélites. Começou lá atrás com 2 países que estavam em desenvolvimento, buscando um objetivo comum, que era ganhar avanço tecnológico e melhorar a vida das pessoas de cada lado. E, para surpresa de muitas pessoas, acreditavam que essa cooperação não ia dar certo, porque eram culturas diferentes, eram línguas diferentes, e uma distância enorme, praticamente a 180 graus do globo. No entanto, nós estamos aqui para provar que quando 2 países querem e trabalham junto, trabalham com amigos, a gente consegue o sucesso. O cronograma deste ano incluiu atividades temáticas relevantes, como o Fórum de Cultura e Arte Espacial. O evento reuniu representantes dos setores espacial, científico e cultural para promover intercâmbios sobre a disseminação do espírito espacial e a integração estratégica entre tecnologia e cultura. É muito importante comunicar para a sociedade como um todo a relevância das atividades espaciais, dos serviços, das aplicações. E eu acredito que a arte desempenha um papel muito importante nessa comunicação, porque ela nos permite, de uma forma simples, direta e até divertida, comunicar para um público leigo e mais geral as atividades que o país desenvolve em espaço. Nós observamos a assinatura de vários acordos, anúncio de várias novas iniciativas e uma atuação muito grande na cooperação internacional com distintos países em desenvolvimento. Então, nós achamos excelente e ficamos aqui com vontade de fazer uma atividade similar no Brasil. Estamos pensando em organizar o Dia do Espaço do Brasil, replicando um pouco a experiência que vocês desenvolveram aqui. O ano de 2026 é um marco histórico, celebrando o 70º aniversário do Programa Espacial Chinês. Pela primeira vez, o objetivo de consolidar o país como uma potência espacial foi incluído como uma das 16 metas nacionais de desenvolvimento dentro do 15º Plano Quinquenal, de 2026 a 2030.
O avanço chinês também impulsiona a cooperação internacional e o compartilhamento tecnológico do setor espacial, ajudando outros países a participarem ativamente da exploração do cosmos, contribuindo assim para o bem-estar global e o desenvolvimento sustentável da humanidade com mais benefícios dos progressos tecnológicos. A China está de parabéns em relação ao que conseguiu em relação ao espaço. E para o Brasil também é muito importante trabalhar com vocês, porque também aprendemos e é uma troca mútua de conhecimento. A gente tem grande admiração e respeito por tudo que a China fez ao longo da sua história no setor espacial. É incrível os resultados que a China alcançou e mais incrível ainda a visão de futuro que a China apresenta, não só para si própria, como para os seus parceiros e para toda a humanidade. Em um mundo que vive marcado por conflitos, a cooperação internacional e o multilateralismo são uma resposta importante para os países em desenvolvimento. Nós percebemos o quanto é importante o multilateralismo, o quanto é importante a cooperação frente ao conflito. Não é? O que as nações, os povos precisam é de paz para conseguir prosperar, para conseguir desenvolver-se. O Brasil e a China dão um exemplo com uma parceria no setor aeroespacial, utilizando o espaço para cooperando, fornecendo dados para outros países, para que as nações possam enfrentar os desafios que existem de nossa época, seja os desafios das mudanças climáticas, seja os desafios ambientais, de um modo geral. Então, a parceria ela dá muitas demonstrações aos países do quanto é importante o multilateralismo, do quanto é importante a cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Aí as imagens e o trabalho de reportagem produzido em português pela Rádio Internacional da China, que é uma empresa de comunicação do conglomerado estatal chinês. Fiquei curioso em saber por que eles tinham produzido esse material em português, se era apenas por conta da participação brasileira no evento, e descobri que a Rádio Internacional da China produz material em português desde 1960. Os chineses realmente não estão de brincadeira. Com a gente aqui, um dos personagens do vídeo, o Rodrigo Leonardi, diretor de portfólio da Agência Espacial Brasileira, que vai nos trazer aí o cheiro da grama, como gostam de dizer os meus antigos colegas de reportagem esportiva, sobre o que aconteceu lá no evento que o Brasil teve essa participação destacada. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado por você ter aceitado mais uma vez o nosso convite, trazendo as informações aqui. E conta pra gente como é que foi esse evento e se tem novidade entre as negociações que foram estabelecidas durante esse evento que vocês participaram. Opa, obrigado mais uma vez por estar aqui no programa falando sobre iniciativas aí da Agência Espacial Brasileira. Semana passada, uma delegação brasileira, chefiada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com representantes da Agência Espacial Brasileira, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e representantes do Congresso Brasileiro, prestigiaram o evento, o Dia Espacial da China, China Space Day, que aconteceu na cidade de Chengdu. Foi a 11ª edição dessa celebração nacional que a China faz dos feitos do país em relação ao espaço, e nessa edição especial o Brasil foi o convidado de honra do evento. Então, nós fomos prestigiados, principalmente pelos feitos decorrentes de quase 4 décadas de cooperação no marco do programa CIBERS. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação, juntamente com um colega do INPE, por ocasião da cerimônia de abertura, onde nós, obviamente, relembramos os satélites da família CIBERS que já foram desenvolvidos. Nós mencionamos aqueles que estão em desenvolvimento ou em fases iniciais de diálogo, que é o caso do CIBER 6 e o CIBER 5, respectivamente.
E também aproveitamos o ensejo para relembrar que a nossa cooperação não se restringe aos objetos de observação da Terra do CIBERS, e nós temos iniciativas outras que não é o carro-chefe da nossa cooperação, mas que certamente agregam um grande valor à comunidade científica brasileira e chinesa, que é o caso de cooperações específicas na questão de clima espacial, radioastronomia, intercâmbios e outras atividades que os países conduzem conjuntamente. Rodrigo, a gente tem aqui a informação de que a China estabeleceu em 2025 um recorde com 92 lançamentos de satélites que colocaram em órbita mais de 300 novos satélites. Eu até busquei esse número porque ouvi outro dia aqui no INPE o presidente da agência, Marcos Chamon, falando sobre o número de lançamentos feitos pela China em comparação com o nosso. A gente está lançando aí 1,5, talvez, por ano no Brasil. O que nos coloca como papel de destaque de um evento como esse, na sua opinião? É a relevância científica, tecnológica da nossa cooperação, ou é um aspecto político, a importância geopolítica do Brasil, o contexto do BRICS, que nos colocou nessa condição de destaque? Bom, primeiro, os números da China são impressionantes, tá? Mas a gente não deve se pautar por figuras de mérito, como simplesmente contar quantos objetos espaciais cada país lançou, porque cada país tem uma estratégia, uma visão de futuro e condições diferentes para implementar o seu programa. Então, nós temos muito orgulho dos objetos, mesmo que seja num fluxo que o Brasil já realizou, mesmo que seja num fluxo bem menor do que, por exemplo, as superpotências, como essa estatística aí da China, que é impressionante. Eu não consigo nem manter, ficar atualizado com um número grande de objetos que eles enviam ao espaço. As parcerias entre países têm todos esses aspectos que você mencionou. Tem os aspectos geopolíticos, tem os aspectos tecnológicos, tem os aspectos econômicos, científicos, estratégicos, e esses aspectos, eles são aspectos dinâmicos, eles mudam no decorrer do tempo. A geopolítica de hoje, por exemplo, em 2026, é bem diferente da geopolítica de 1988, quando a gente iniciou essa parceria. Então, eu acho que o que cabe ressaltar e perceber nessa relação que o Brasil e a China mantêm no setor espacial é que ela perpassou 4 décadas, contextos tecnológicos muito distintos, década de 80 e 90, do que a gente vê hoje, estratégias, inclusive, de implementação de programas espaciais distintos e contextos políticos distintos, diferentes governos, diferentes contextos econômicos, né? A gente sequer tinha o plano real, sequer era uma realidade quando a gente começou a cooperar com a China. Então, assim, o que vale a pena perceber é esse caráter de uma, digamos, uma cooperação de longuíssimo prazo, que eu sequer sei dizer se a China tem com qualquer outra nação do mundo. Então, nesse sentido, eu acho que a China tem um apreço muito grande pela relação que nós construímos ao longo dessas 4 décadas. E para o Brasil também é um prazer poder estar cooperando com uma superpotência espacial que nos permite também viabilizar diversas iniciativas de interesse do Brasil e da nossa sociedade. Só falando a respeito desses números chineses impressionantes, além do recorde de lançamentos no ano passado, na última semana de dezembro de 2025, os chineses protocolaram nada mais, nada menos do que 200 mil pedidos, ou o pedido para a operação, são vários pedidos, não apenas um, mas vários pedidos para a operação de nada mais, nada menos do que 200 mil satélites nos próximos anos. São 2 grandes constelações, cada uma delas com aproximadamente 96 mil satélites de órbita baixa. Só para que você em casa possa ter um parâmetro de comparação, a constelação
do Elon Musk prevê em 2030 o estabelecimento de 45 mil satélites ao redor da Terra. E por falar em satélite, durante o evento foi exaltada a parceria Brasil e China para a produção de satélites da família Sibers. Vamos acompanhar o depoimento. Acho que foi assim uma das mais bem-sucedidas cooperações na área espacial que eu conheço no mundo. São vários satélites já lançados, acho que anos de amizade, inclusive, entre brasileiros e chineses, e que eu espero que dure aí muito mais, muitas outras décadas, e produzam resultados ainda melhores. De fato, o Brasil e China, nós temos uma cooperação de cerca de 4 décadas de atividades conjuntas em espaço, através das quais nós desenvolvemos uma família de satélites de observação da Terra. 6 satélites já foram desenvolvidos, sendo que 2 estão em operação atualmente. Já temos um satélite sendo desenvolvido atualmente para observação da Terra em radar, que é muito importante para o país, principalmente o Brasil, para a gente monitorar o nosso território e a Amazônia. E nós estamos discutindo a possibilidade de, juntamente com a China, desenvolver um satélite meteorológico não só para o Brasil, como para toda a América Latina. E venho, ao longo do tempo, acompanhando todo esse avanço. Eu diria que hoje a China está num patamar na pesquisa espacial como sendo praticamente uma das líderes do mundo na exploração espacial. Ou seja, ganhou um avanço muito grande nas últimas décadas. É impressionante. Uma evolução enorme chinesa, fazendo todo tipo de satélite, todo tipo de veículo lançador, missões à Lua, essa missão que foi de exploração lunar, a Chang'e 6, Chang'e 6, ela parabenizo a China por esse feito, porque é algo pioneiro, inovador na área espacial do mundo. Então, eu admiro muito o programa espacial chinês por essa evolução, e uma evolução muito rápida e muito consolidada, com bases muito sólidas. A gente tem grande admiração e respeito por tudo que a China fez ao longo da sua história no setor espacial. É incrível os resultados que a China alcançou, e mais incrível ainda a visão de futuro que a China apresenta, não só para si própria, como para os seus parceiros e para toda a humanidade. É importante que você tenha a colaboração, seja uma colaboração mútua de vários países para a conquista do espaço. Isso é uma conquista não só de um único país, mas de toda uma sociedade. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre a participação brasileira no Space Day chinês. Seguimos com a entrevista com o diretor de portfólio da Agência Espacial Brasileira, Rodrigo Leonardi. Legal. Rodrigo, vocês estabeleceram alguma coisa no sentido de vamos fazer o Cibers 7? Tem alguma novidade engatilhada por aí? Não, nós estamos atualmente desenvolvendo já o Cibers 6, que já, inclusive, já está muito avançado do ponto de vista de engenharia e já conta com recursos e aporte do FNDCT. E estamos agora num momento de discutir a definição do Cibers 5. Esse sim, agora, um objeto muito ambicioso no sentido de que uma proposta para um satélite geoestacionário meteorológico para o Brasil e para a região aqui da América do Sul.
O acordo já foi estabelecido entre o acordo de alto nível, mas ainda estamos numa fase muito preliminar de definição desse sistema espacial. Então, lá durante o Dia Espacial da China, nós também tivemos a oportunidade de nos reunirmos com a CNSA e as demais organizações chinesas envolvidas na cooperação para discutir quais são os próximos passos para que a gente possa fazer essa transição de um acordo de alto nível e agora a gente dá início à implementação desse projeto. CiberSat ainda nem começa, não, por enquanto é só um nome fantasia, ninguém ainda seriamente começou a discutir CiberSat. Ok, não tem problema nenhum. Só para que você que não está familiarizado com essa nomenclatura, que não está familiarizado com o programa, o Brasil já lançou alguns satélites em parceria com a China. Esse nome CIBERS é uma sigla em inglês para Satélite de Recursos, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres, lembrei agora. E nós estamos, nesse momento, como disse o diretor de portfólio da Agência Espacial Brasileira, com 2 projetos em andamento. Um deles, o Ciber 6, que nós mostramos aqui com exclusividade, assim que saiu. O satélite será um satélite inédito na família, um satélite radar, que vai conseguir enxergar entre as nuvens o desmatamento na floresta amazônica. E o Cibers 5, que é um projeto mais ousado, de um satélite geoestacionário, que vai ficar a 36 mil quilômetros de distância da Terra, para o qual os chineses estão se disponibilizando a nos ajudar. Um satélite vai ficar olhando para o Brasil, para a América do Sul. Outro ponto que vocês abordaram lá, que é bastante interessante e é uma cooperação internacional que reúne inclusive outros países, é o do radiotelescópio Bingo, uma iniciativa que está em vias de ser efetivada, que tem participação, a liderança da USP, mas a participação do INPE para a construção das cornetas corrugadas que fazem a detecção dos raios. Nós estamos mostrando imagens aí que nós já capturamos no INPE dessas cornetas e recentemente a gente teve um relatório lido no Congresso americano que apontou essa iniciativa como uma possível base chinesa na América do Sul para espionagem e tudo mais. Repercutiu de alguma maneira essa ilação por lá no Congresso? Alguém falou alguma coisa sobre isso? Ou vocês já estão trabalhando para o Serviço Secreto Chinês? Eu vou tomar a pergunta com uma certa ironia. Não houve nenhum questionamento, nem foi abordado em nenhuma ocasião o conteúdo desse relatório, conteúdo esse que vem sendo discutido no Itamaraty, na Agência Espacial Brasileira, mas que ele faz alegações que são infundadas com relação a qualquer uso de um radiotelescópio que não seja para a ciência, em cooperação não só com China, como representantes de outras organizações internacionais. Rodrigo, agora falando sério, que China é essa? As pessoas têm algumas impressões e às vezes distorções sobre o que acontece de fato na República Popular da China. Vocês desembarcaram, vocês foram bem recebidos, vocês transitaram livremente pelo evento, pelas ruas. Como é que foi esse contato com a cultura chinesa? Não sei quantos dias que vocês ficaram por lá, mas deu para ter uma impressão de que país é esse e qual é a relevância que a tecnologia espacial tem para eles? Olha, é um país que impressiona, ele tem uma cultura e uma história incrível. É um país muito moderno. A cidade que a gente visitou, Chengdu, impressiona não só pelo seu tamanho, pela tecnologia, qualidade de vida. Sim, a gente transita livremente pela China. Surpreendentemente, é um país que vale a pena visitar. E eles têm uma visão de futuro para a atividade espacial que eu diria, impressionante. Não só nas questões de satélites, como inclusive nas questões de exploração espacial, inclusive com um intuito realista de colonizar a Lua. Realista, na sua opinião?
sim, realista. Se eles vão conseguir isso, e quando eles vão conseguir isso, e de que forma isso vai se desenrolar, só a história, né, dará o seu veredito. Mas que é um plano já em andamento, isso está sendo desenrolado diante dos olhos de toda a comunidade internacional. Tivemos recentemente a divulgação de informações de que a China pretende mandar primeiro uma estufa, roboticamente constituir a instalação de uma estufa na Lua, para depois sim fazer missões tripuladas, descer à Lua, como os norte-americanos pretendem com a missão Artemis. E para nós aqui, brasileiros, você que é diretor de portfólio, independente dessa parceria, né? Nós vamos falar disso mais pormenorizadamente na semana que vem, com uma entrevista com o representante do INPE, mas nós também tivemos a notícia de uma parceria com a Alemanha para constituir um novo satélite. O que o aficionado por ciência espacial ou o cientista espacial brasileiro que nos acompanha pode esperar do Brasil aí para os próximos anos na questão das nossas atividades espaciais ou do nosso programa espacial brasileiro? Você está mencionando a notícia recente Na mesma de uma semana, né? intenção. Assinatura na Isso, Alemanha. isso. Bom, é uma iniciativa entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação do Brasil e o Ministério de Tecnologia e Espaço da Alemanha, para que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o DLR possam desenvolver em conjunto uma missão de observação da Terra, essa já com o intuito de monitorar CO2. E seria uma oportunidade também da gente viabilizar a plataforma P100, que é uma plataforma prevista no Programa Nacional de Atividades Espaciais. Então, é uma boa notícia, eu diria que é uma excelente notícia, e, inclusive, não só do ponto de vista científico e tecnológico, como também mostra que o Brasil não se limita à cooperação com a China. Nós temos, do ponto de vista diplomático, a intenção de trabalhar com diversas nações e estamos aí sinalizando a possibilidade de estreitar laços e cooperar com organizações da Alemanha e que, eventualmente, no futuro também possa transbordar para outras organizações da Europa e da América do Sul, em termos de disponibilizar esses dados científicos que são de interesse de todo mundo, né, para a comunidade internacional. Então, eu acho que é mais uma boa notícia, mais um satélite. Tomara que saia. Nós temos, então, esse novo satélite de CO2, nós temos o Ciber 5 e o Ciber 6 em andamento, nós temos o lançamento do Amazônia previsto para 27, o satélite já está sendo construído no INPE, e nós temos alguns nanosatélites que já estão, inclusive, prontos. Tem alguma coisa engatilhada para fazer lançamento ainda nesse ano, ou vocês ainda estão buscando janelas de oportunidade aí para colocar, por exemplo, a constelação Catarina em órbita? Bom, nós já fizemos o lançamento esse ano, né? Começamos o ano lançando o Aldebaran, que foi um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Maranhão. É um CubeSat educacional 1U, contou com o apoio da EB. Infelizmente, numa falha de lançamento do PSLV, a gente perdeu o objeto, mas nós começamos o ano fazendo o lançamento desse objeto. Sim, nós temos alguns CubeSats engatilhados, principalmente com a Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos aí procurando confirmar o lançamento. Os objetos já estão prontos. O mercado aí para acesso ao espaço desses objetos está saturado e às vezes a gente tem que ficar um ano ou mais na fila aguardando uma oportunidade de lançamento. Então, eu não saberia lhe dizer em que data teremos o lançamento de um desses objetos educacionais. Mas sim, digamos, a principal notícia do final do ano passado e do início desse ano, que nos deixa muito animado, é que o contrato para o lançamento do Amazônia 1B já foi celebrado e teremos em 2027 o segundo satélite da família Amazônia sendo lançado, e esse também que nos permite fazer uma entrega em termos de aplicações em cooperação com a Argentina na questão de monitoramento de recursos hídricos, que também, de novo, mais um parceiro com o qual o Brasil trabalha. Então, temos parceiros na Ásia, parceiros na Europa, parceiros, inclusive, aqui na nossa região da América do Sul. Só para o nosso telespectador que está em casa entender, esses lançamentos, por exemplo, do Catarina, a Agência Espacial Brasileira se candidata
a cliente em algum voo específico e fica aguardando numa fila? Como é que funciona essa fila que você mencionou com relação a esses lançamentos? Não, na verdade, os objetos da Constelação Catarina, eles foram desenvolvidos com recursos de emenda parlamentar da bancada de Santa Catarina. Esses recursos foram descentralizados para os executores do projeto, no caso a Universidade Federal de Santa Catarina e o Senai, Sistemas Embarcados também de Santa Catarina, e compete aos executores do projeto a contratação do lançamento, a critério técnico da equipe executora do projeto. Então, a EB apenas acompanha e, quando consultada, opina sobre a possibilidade, naquilo que a gente puder facilitar, de procurar diálogo com provedores de lançamento. O que acontece no mercado de lançamento é que os provedores de lançamento, por exemplo, a SpaceX, não têm a tradição de conversar diretamente com os executores de projetos de CubeSats. Eles costumam simplesmente, só quando se trata de um objeto maior, eles se sentam à mesa de negociação. Então, você tem que conseguir um intermediário, um broker, que possa lhe fornecer acesso a esses veículos lançadores. Perfeitamente. Aí, no caso específico do Catarina, que é um dos CubeSats brasileiros que estão aí na iminência de ser lançados, a Universidade Federal de Santa Catarina tem que contratar esse broker para ficar buscando um lançamento. Exatamente. E às vezes o broker sequer, quando você entra em contato com o broker, você dá as especificações, os requisitos do seu lançamento, que tipo de altitude, órbita você pretende alcançar, e eles procuram no mercado oportunidades que atendam aos seus requisitos. Então, muitas vezes, a priori, você nem sabe com qual provedor de lançamento será realizado a operação que você está contratando. Muito bacana. Semana passada a gente teve uma surpresa. Ficamos sabendo, depois do lançamento, que um dispositivo brasileiro desenvolvido na USP e que está sendo comercializado por uma startup brasileira tinha sido levado ao espaço, viajou no espaço, no pulso dos 4 astronautas que estavam no voo da Artemis. E esse dispositivo, o próprio desenvolvedor, o Rodrigo Okamoto, que falou com a gente na semana passada, seu xará, disse que eles ficaram sabendo no dia do lançamento que o dispositivo seria embarcado com os astronautas. A Agência Espacial Brasileira tinha informação dessa possibilidade ou vocês também foram surpreendidos com a notícia? Estou sendo surpreendido agora, não sabia. Que bom, boa notícia. São transbordamentos de oportunidades que surgem, né? É tanta coisa acontecendo que não dá para estar ao tanto de todos os detalhes. Então, já deixo aqui um convite para o meu xará. Telefona aqui para a gente, explica aí o que você fez para a gente entender e nas próximas oportunidades a gente coordenar melhor e viabilizar ainda mais o uso disso. Que bom, né? Que bom. Então, uma tecnologia brasileira estava no Artemis 2. Se eu soubesse, eu já teria divulgado por aqui esse feito também. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais ao Rodrigo Leonardi mais uma vez pela disponibilidade de atender o nosso programa. Nós somos um canal pequeno, feito pelo CINCT, mas a Agência Espacial Brasileira sempre nos atende praticamente da mesma maneira como atenderia aí um grande canal, obviamente respeitada as devidas proporções. Obrigado, Rodrigo. Sucesso para vocês aí, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado, sucesso no programa. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo CINCT, nossas redes sociais estão na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, nosso e-mail é sempre o caminho para o contato com o nosso programa. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.